e aqui 50. Então ele vai ter que somar. Quando eu clicar aqui em calcular, vai ter que aparecer o resultado embaixo, certo? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no botão calcular, a gente vai precisar fazer uma soma matemática, certo? Então vamos lá. Para a gente conseguir calcular, a gente vai ter que armazenar o valor em algum lugar. E onde esse valor vai ser armazenado? Lá na nossa legenda, certo? Nossa legenda resultado aqui, ó. Ela vai ter que ficar aqui. Então a gente vem em bloco, vamos procurar ela aqui, ó. Legenda resultado. Por isso que é bom colocar um nome para você saber qual é o componente que você quer pegar. Você clica nela, aqui nós vamos ter, aqui também tem um evento de clique, algumas opções. Você vai procurar a opção de mudar o texto, ó, ajustar o texto, tá vendo? Você achou ela aqui, você vai encaixar ela aqui, sem precisar programar. Por isso que é de bloco, muito mais simples do que no Android Studio. Porém, não tem todas as configurações, mas dá para criar aplicativos bem legais. Então a gente vem aqui, como é que a gente vai fazer para calcular aqueles dois números? Vou colocar aqui no texto legenda. A gente vem em matemática, vai pegar aqui, ó, esse bloco de somar aqui, ó. A gente vai somar. O que a gente vai somar? O que a gente digitou na caixa de texto 1? Então a gente vai pegar o texto dele. Como é que a gente vai pegar o texto? A gente vem aqui, ó, procurar o texto. Aqui é para ajustar o texto e essa de cima para pegar o texto. E vamos somar com o texto 2. Vem na caixa de texto 2, vou fazer a mesma coisa. Pegar o texto 2, colocar aqui. Com isso ele já deve funcionar. Vamos ver? Deixa eu espelhar meu telefone aqui de novo. Vamos ver se vai funcionar. Vamos colocar aqui 100 em cima. Embaixo vamos colocar 50. Pronto, funcionou, certo? Para ficar melhorzinho aqui a visualização, vamos vir aqui em design. Aqui entre um e outro, vamos colocar um sinalzinho de mais. Vamos apagar esse espaço aqui. Só dar um delete nele, ele apagou. A gente vem aqui na paleta, vamos pegar aqui uma label, uma legenda e colocar entre eles, certo? Então como ele aqui tinha aqui ele tinha 30 de altura, a gente vai colocar a mesma coisa nessa legenda, 30. Ela vai funcionar como se fosse o espaço, certo? Então você vai dar 30 de altura e a gente vai ter que colocar o texto no centro, certo? O que a gente faz aqui? A gente vai colocar aqui apenas um sinal de mais, certo? Pronto. Vamos colocar o tamanho da fonte. Vamos botar 80. Na verdade a gente não vai botar esse, não precisa botar a altura aqui. O tamanho da fonte aqui vai dizer. Vamos botar aqui 30. Tamanho da fonte 30. Mais ou menos, né? Dá uma olhada aqui para vocês verem. Vamos colocar. Vamos tirar essa altura aqui. Acho que ficou legal. Pronto. Só colocar aqui uma legenda. Colocar 30 de tamanho da fonte. Agora ficou mais legal. Bota 155 mais 280. Deu 435, certo? Só que aqui tem um problema. Um problema que pode dar um erro. Se não for tratado, pode fechar seu aplicativo. Por exemplo, deixa eu colocar uma caixa de texto vazia. Ele deu um erro. Ele não calculou, tá vendo? Ele vai dar um erro aqui. Não chegou a fechar o aplicativo, mas apareceu esse erro. Ele está dizendo que a gente está tentando somar um número com uma caixa de texto vazia. E não é possível. Então, para não dar esse erro aqui, a gente precisa tratar esse erro. Como é que a gente vai
poder tratar, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui no nossos blocos. Agora, antes da gente fazer essa soma aqui, a gente vai ter que fazer uma verificação. A gente vem aqui no controle, a gente tem a opção aqui, ó, if else, ou seja, se então, se uma, por exemplo, se uma situação for verdadeira, ele vai fazer, se não, ele vai fazer outra. Então vamos lá. Se essa caixa de texto for diferente de vazio, como é que a gente pega o diferente? A gente vai pegar aqui na loja, ó, igual ou diferente. A gente vai pegar aqui, ó, diferente. Vamos só duplicar isso aqui para a gente não precisar pegar a outra lá. Foi diferente de quê? De vazio. A gente vem aqui em texto e pega uma caixa de texto vazio, certo? Ele vai fazer isso aqui. Isso na caixa de texto 1. A gente pega aqui um senão, coloca aqui, ó. Ele vai montar mais blocos. Senão ele vai fazer outra coisa. O que, que ele vai fazer? Aqui nós temos uma... A gente vai precisar de um notificador, na verdade, né? Para poder notificar. Então a gente vem aqui no design, aqui na nossa interface do usuário, a gente encontra aqui o notificador. A gente joga ele para cá. Ele é um elemento invisível, ele não aparece aqui, certo? Mas ele aparece aqui. Então a gente pode mudar aqui várias configurações dele. Vamos deixar assim mesmo por enquanto. A gente pega ele aqui agora. Ele está lá embaixo, ó, notificador. A gente vai pegar essa opção aqui de baixo, mostrar alerta. Qual alerta que a gente quer mostrar? Você vem aqui na caixa de texto, pega um texto vazio e aqui a gente escreve o alerta que a gente quer mostrar. Quer dizer, botar assim, o campo de texto não pode estar vazio. É assim que a gente trata as exceções ou os erros. Vou botar assim, digite o número, certo? Vai digitar um número. Se essa condição aqui for verdadeira, ele vai fazer isso aqui. Se for falsa, ele vai fazer aqui de baixo, ok? Ou seja, se a caixa de texto é diferente de vazio, ele vai fazer isso aqui. Se for vazio, ele vai passar para o senão aqui e vai mostrar esse alerta. Vamos ver se já está funcionando. Vou ter que dar uma outra espelhada aqui. Então vamos lá, já espelhei. Lembra que a gente só fez para a caixa de texto 1. Então vou pegar aqui, vou digitar um número, aqui outro número, e ele vai funcionar normalmente, certo? Agora se eu deixar aqui vazio, ele vai mostrar, ó, já mostrou aqui, ó. O campo de texto não pode estar vazio, certo? E se eu deixar os dois vazios? Ele vai mostrar, mas vai dar um erro, certo? Por quê? Porque nós só tratamos a de cima, texto 1. Caixa de texto 2 a gente não tratou ainda. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a caixa de texto 2. Para isso, você não precisa repetir todos esses blocos aqui. Você vem aqui em lógica e a gente vai pegar essa opção aqui, ó, E. Então a gente coloca ele aqui no lugar deste. E esse aqui que a gente tirou, a gente vai colocar aqui, que vai ser a primeira opção. Ele vai verificar se essa condição é verdadeira. A gente vai só duplicar aqui e vai ver se essa segunda condição também é verdadeira. A gente só vai mudar aqui o nome para a caixa de texto 2. Então ele vai ver, ó, se a caixa de texto 1 for diferente de vazio e a caixa de texto 2 for diferente de vazio, ele vai fazer isso aqui. Então é preciso que as duas condições estejam verdadeiras para ele fazer isso aqui. Se uma ou as duas não forem verdadeiras, ele vai fazer isso aqui, certo? Então a gente já tratou de modo mais simples. Então a gente volta aqui, ó, no nosso aplicativo e faz um teste. Ó, ele já deu, ele já deu aqui, ele já tratou a exceção e não deu erro, certo? Se eu colocar só em um,
ele vai tratar a exceção e não vai dar o erro. Se eu colocar só no de baixo, mesma coisa, ele vai tratar